Começar com o painho, né? Não era possível resolver tudo numa conversa. Mas não resolveu nada, né? Até então, na boa, Lula, assim, sem querer ser torcedor, não resolveu nada. Nenhum avanço, nenhuma suspensão, nenhuma alteração de nenhum tipo de tarifa. Os dois presidentes se mostraram otimistas sobre chegar a um acordo rapidamente, mas Trump estava menos confiante ao deixar a Malásia rumo ao Japão. Vamos ver o que acontece. Essa segunda parte é importante, né? Trump estava menos confiante. Sem gerar expectativa para nenhum lado, a gente vai falar sobre isso já já. Mas primeiro, Caio Junqueira veio trazer a sua análise. Empresários veem ganhos, mas se frustram com resultados. Eu quero saber qual o ganho, né? Porque até agora as tarifas não caíram. Aí o Gloves comenta, né? Realidade da reunião batendo. Nada mudou. Há uma semana, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos deixou claro 40% dos 50% nas tarifas se deve à atuação do Xandão. Conversar com Lula não muda isso. Vamos aqui ouvir. Mas, Márcio, o que eles colocam? O que eles esperavam? Pelo menos um anúncio de uma suspensão desse tarifaço pelo prazo de 30 dias, 60 dias ou 90 dias, tal qual foi feito quando os Estados Unidos iniciaram as negociações com a China, por exemplo. Então teria sido um gesto ali, um aceno dos Estados Unidos com o Brasil. Vamos suspender o tarifaço, vamos sentar para negociar e se não resolver essa negociação daqui a 60 ou 90 dias, que o tarifaço seja retomado. Esse é um ponto, né? E um segundo ponto é que também havia uma expectativa de que, se não fosse suspensa por um prazo de 30, 60 ou 90 dias o tarifaço, que pelo menos algumas das exceções, alguns produtos fossem incluídos também como um gesto, como um aceno nessa lista de exceções. Empresários veem ganhos. Aí eu pergunto para vocês. Aqui é o que está escrito no papel, né? Está escrito assim, alguém pegou um teclado, colocou. Aí, pelo que o Caio Junqueira está falando, até o presente momento, tem algum ganho? Nada. Nenhum mísero aceno, que é o que eles esperavam. A redução aqui é... Nada. Isso daqui eu estou falando da CNN. O que vocês estão vendo? Analisando aí, um lado, outro, notícias, fatos reais, concreto da realidade. Aí eu pergunto para vocês, é justo? É jornalismo escrever isso daqui? Empresários veem ganhos. Quais ganhos? Quais ganhos? Tu consegue enxergar algum cenário que fosse uma situação oposta? Governo Biden colocando tarifa no Brasil e em vez do presidente ser Lula, ser Bolsonaro. Aí Bolsonaro vai lá, bate uma foto, faz a reunião e não acontece nada. Tu consegue chegar a um cenário que fala, não, empresários veem ganhos. Tu consegue? Ou ia ser uma cobrança, mais uma cobrança. E aí Bolsonaro não vai fazer nada? É o tempo todo aí falando, começou a articulação, começou. E aí Bolsonaro? Já falou na ONU, já fez isso e não vai resolver? Será que teria essa boa vontade da imprensa? Vamos continuar. Ou seja, o empresariado vem sofrendo ali os impactos, alguns setores, né? Depois houve ali uma lista de exceções generosa até por parte dos Estados Unidos, mas muitos produtos ainda sofrem essa tarifa de 50%. E o que eles dizem? Eles dizem, olha, a gente está tendo dificuldade retendo o produto, né? Cancelando as vendas, cancelando exportações, então cada dia mais, cada semana a mais é uma dificuldade para a gente. E havia, sim, essa expectativa por parte do empresariado e também por parte do governo brasileiro, porque isso foi pedido durante esses encontros, tanto diretamente ali o presidente Lula com o presidente Donald Trump, quanto na reunião que se seguiu das áreas técnicas, para que houvesse uma suspensão, e isso não aconteceu. Então eles leem que foi positivo, há uma evolução. Se a gente for considerar, desde o dia 22 de setembro, não há mais sanções, por exemplo, contra autoridades brasileiras. Desde então, o que aconteceu? Teve o aceno no dia 23 de setembro do Trump ao Lula na ONU, teve a reunião por videoconferência, teve a reunião Marco Rubio com o Mauro Vieira e teve ontem essa reunião do Lula com o Trump. Mas eles consideram que isso tudo, do ponto de vista político, é positivo para o governo, mas do ponto de vista prático, falta ainda o resultado concreto disso, e eles sentem que cada semana acaba ampliando os prejuízos, principalmente para os setores afetados. Foram desdobramentos importantes, mas esses... Não aconteceu nada.
Aí não, mas veja bem, porque desde o dia 22 de setembro não tem mais sanções. Tem que ter sanção agora todo santo dia? Todo santo dia? Se tivesse a sanção ontem, será que teria esse texto nesse mesmo tom? Se tiver a sanção hoje, se tiver a sanção hoje, será que vai falar, eita, não tem ganho nenhum, né? Fomos enganados. Aí vem o Nelson Sá. Lula esperava presente de 80 anos, que não veio. Aí a chamada aqui, né? Trump elogia a reunião com Lula, mas... Ó, aí, o mas. Já começou a aparecer o mas. Não garante acordo comercial com o Brasil. A química... Essa química aí tá complicada. A Yara coloca... A verdade é que a imprensa não soltou ontem para manter o discurso de que tudo foi maravilhoso. Ele, Lula, foi questionado, obviamente, do que Trump falou. Que, enfim... Foi um pouco de água, um banho de água fria ali na empolgação que o Lula estava. Mas ele, na verdade, já estava acreditando, consciente a resposta, né? Foi o que ele já esperava. Segundo ele, ninguém esperava que sairia um acordo na primeira reunião. Aqui. Acabei de chegar aqui correndo. Não sei se vocês conseguem ver um R aqui atrás, é o hotel do Lula, o Hotel Renaissance, e ele acabou de dar uma rápida entrevista pra gente, o que a gente... Esse cara está comentando, é jornalista, ele está cobrindo in loco, tá lá na Malásia. Chama de quebra-queixo, e acabou eu vim correndo para entrar no programa e para falar um pouco do que ele falou já, se vocês quiserem ouvir. Ele foi questionado, obviamente, do que o Trump falou, e que foi, enfim, um pouco um banho de água fria ali, né, na empolgação que ele estava. Mas ele, na verdade, já estava, acreditou, consciência e falou. A resposta foi a esperada, quer dizer, segundo ele, obviamente, ninguém imaginava que sairia um acordo na primeira reunião. Precisaria de tempo e é isso que ele imagina. Voltou a falar dos 3 negociadores dele, que ele vai mandar para as reuniões agora e que vai cobrar deles, inclusive, né? Ele falou isso na coletiva. Que vai ficar no pé deles para sair esses acordos e, enfim, basicamente aceitou ali a situação como ela está, que é, ele veio, foi realmente... Lula. Aí vem. Matéria até do próprio UOL, tá aqui uma fala do Trump. Churrasqueira até colocou aqui o frame, né, de uma fala específica do Trump. Trump parabeniza Lula, elogia a reunião, mas... né, não dá certeza de acordo, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver, né? Será que vai ser na volta a gente compra? Aí o Rujo comenta, o Trump, sobre acordo comercial com o Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Ué, a Lula News não disse que tinha sido um sucesso? Aí fizeram até uns memes ontem, né? Meu trabalho tá feito, fui falar com o Trump, companheira. Mas você não resolveu nada. O meu nome é tchau. Ou então aqui, né? Vai falar com o Trump, não consegue nada. Aí vai falar com o Trump, não consegue nada. E depois vai falar com o Trump, não consegue nada de novo. E vai falar com o Trump. E temos aqui o eterno ciclo do painho. Aí você fala, tá, mas e aí, velho? E já que não conseguiu nada, o Lula perdeu? Não, o Lula só vence. Ele vence e vence. Você só tá assistindo a emissora errada. Lula já conseguiu o que queria. Ou seja, uma foto, né? Só. Não quer resolver nada. Analisa Otávio Guedes sobre o impacto político causado por encontro entre Lula e o Trump. A negociação pode até dar errado, mas que o Lula conseguiu a imagem para o discurso público dele para a campanha de 2026, ele conseguiu. Então, assim, tanto faz o Brasil, tanto faz as tarifas, tanto faz o empresariado, tanto faz o judiciário brasileiro. O Lula conseguiu o que ele queria. Era uma foto. Sensacional. Parabéns, Lula. Aí vem André Sadi. Importa o dia seguinte, importa o fato, importa a foto. Se vai ter recuo de tarifa, se não vai ter. Isso é um assunto para amanhã. A foto de hoje é uma vitória do governo Lula e uma derrota para o bolsonarismo. É o que diz a oposição. Eu me pergunto quem é essa oposição, né? Tá ali, bolsonaristas tentam minimizar. Não sei se é esses bolsonaristas. Tem um cheio de Ciro Nogueira, né? Esse tipo de postagem. Lula só vence. Até quando ele perde, ele vence. Você só tá assistindo a emissora errada. A Clarissa Oliveira lá na CNN até escreveu, né? Nos bastidores, bolsonaristas falam em decepção com o trumpismo.
Desolamento ganha força no entorno de Bolsonaro. Filhos do ex-presidente minimizam o encontro de Lula e Trump. Aí o Paulo Figueiredo diz o seguinte: a jornalista deve ter falado com os mesmos velhos palmoles de sempre. Imagina se vamos nos decepcionar ou termos ingratidão com Trump, porque ele encontrou Lula. Qualquer decisão que tomar sobre tarifas, que for iniciativa unilateral dele, terá o nosso integral apoio. Eduardo até compartilhou o Valdo, que tá ali, ó. Valdo Cruz, em off, líder bolsonarista, diz que perdemos a bandeira americana e que foi uma derrota política nossa. Declaração em reservado foi feita após foto de Lula com Trump. Aí eu me pergunto, né? Quem é esse líder bolsonarista que falou com o Valdo? E o Eduardo gravou um vídeo, né? E eu vou falar pra vocês. Tem muito parlamentar aí de direita em silêncio porque acho que na cabeça dele realmente não tem o que fazer, né? E às vezes é melhor ele ficar calado. Só falar pra vocês aqui, as pessoas têm que ser menos emocionadas. Eu tô vendo político acreditando em narrativa da Globo News. Meus amigos, vamos aprender a analisar os fatos. Olhe para tudo que está acontecendo. O Trump, ele aperta a mão de todo mundo, ele abre diálogo com todo mundo. Ele falou com Kim Jong-un na Coreia do Norte. Ele fala com Xi Jinping e depois bota mais de 100% de tarifas por preciso em cima dos produtos chineses. Principal parceiro comercial dele. Aliás, o livro de fotografias do Trump, quem mais aparece é o Xi Jinping. Então, a gente não pode, a todo momento que ocorre, né, o que está dentro do script da negociação do Trump, né, a parte de entrar numa fase mais aberta, até de elogiar, a gente baixar as armas. As sanções, todas elas seguem. Nenhum visto foi devolvido. A Magnitsky continua aplicada. E a gente está vendo muita incompetência. E sempre a mesma narrativa, né? Toda reunião é a preparação para a próxima reunião. Pois é, né? Ai. Mas vamos continuar. Tem gente que eu não sei nem só se acredita e fica, né, triste, né, de tão emocionado que é. Tem gente que realmente celebra, joga junto aí, lado a lado do governo petista. Mais uma vez ela, a grande ex-ministra do Agro, Tereza Cristina. O Clark aqui compartilhou uma nota da CNN, que acho que é por conta de postagem como essa da Tereza Cristina, que a gente acaba até por acreditar. Tava ali, ó, direita admite erro de Eduardo Bolsonaro e cobra nova postura. Aí o Clark fala, qual direita? A direita Ciro Nogueira? A direita Tereza Cristina? O do Valdemar, né, o Valdeir Biden? Aí a Tereza Cristina postou ontem. Com a reunião Trump e Lula, o Brasil finalmente se aproximou dos Estados Unidos, movimento que deveria ter ocorrido desde janeiro. Na prática, a primeira rodada ainda não trouxe mudanças concretas. Continuamos sob exorbitante tarifácio de 50%. Vamos, do Senado, acompanhar as negociações e buscar exceções para nossos produtos. O clima geral, inclusive no setor produtivo, é de otimismo, mas com cautela, sem euforia. Se a Tereza Cristina tivesse esse empenho para falar, sei lá, das violações de direitos humanos, do que está acontecendo no Brasil, acho que a coisa andava mais, né? Infelizmente, esses parlamentares do Centrão parecem não se importar com nada, absolutamente nada, relacionado à questão da anistia. Aí na linha da Tereza Cristina, né, veio o Valdemar. Que eu fico na dúvida, né? Quem joga mais, quem tá jogando mais a favor do Lula? A convicção de Valdemar sobre acordo entre Lula e Trump. O presidente do Valdemar tem repetido a aliados que não tem dúvida de que Lula conseguirá reduzir ou até reverter por completo a tarifa de 50%. Valdemar interpretou em conversas reservadas que Trump não quer brigar com o Brasil e reconhece também a habilidade política de Lula para negociar. O presidente do PL afirmou a interlocutores do partido que acredita que o problema do presidente americano não é com o executivo, mas com o judiciário brasileiro. Trump não tem problema com a esquerda, só com o judiciário. Ainda que o Valdemar realmente acredite nisso aqui que ele está falando, qual a necessidade de sair vendendo essa história para seus aliados e levar para a Rede Globo? Os aliados de Valdemar não iam trair ele e colocar uma informação que ele não queria que vazasse. Pelo amor de Deus, né? Aliados aqui é o Altineu, Duda Lima, toda essa turminha que conversa com a Bela Megali com frequência.
Esse é o Valdemar, viu? Mas se a gente reclama, aí vai falar que é ataque. Estamos atacando o Valdemar, né? Eduardo aí mesmo, meu Deus, ele atacou o Valdemar. Enquanto uns falam besteira, outros não falam nada. E eu também me pergunto, né? Isso é postura de quem se colocou em determinado momento aí na pista para ser candidato a presidente? Tem interesse em ser presidente, né? Mesmo com estados afetados, governadores de direita silenciam sobre o encontro de Lula e Trump. Eu acho que tem algumas coisas que você tem que falar. Eu não sou a favor de político estar falando de tudo o tempo todo na internet, não. Mas tem algumas coisas que eu acho que são relevantes. E você não precisa fazer comentários bélicos o tempo todo. Você pode falar de uma forma, inclusive colocando os problemas da direita, né? Mas, infelizmente, né? Os nossos governadores democráticos estão ocupados. Fazendo o quê? Eu não sei. Eu falei lá atrás que talvez a questão da Argentina possa ter algum tipo de relevância. Eu não vou ficar interpretando, vou colocar no máximo aqui como uma possibilidade. Porque a imprensa está colocando o seguinte, o Trump ele chegou de um jeito, mas ele saiu de lá não tão empolgado com o Brasil. E se, né, só um e se mesmo, essa não empolgação do Trump passar pelo que aconteceu na Argentina, uma vitória. Que o Trump, inclusive, eu vou até mostrar isso aqui primeiro. Milei teve muita ajuda dos Estados Unidos para vencer eleições legislativas, diz Trump. A gente falar sobre isso, vamos voltar. O Mário Sabino escreveu um texto muito longo, que dentro do texto dele, os 2 últimos parágrafos, ele está abordando a questão da Argentina. A manchete é Trump e Lula, 2 minutos de esperança e o fator Milei. Na reunião de Trump com Lula, o sabor mais doce ficou para os petistas e o mais amargo para os bolsonaristas, por enquanto. E quando ele coloca ali 2 minutos de esperança, é porque ao longo do texto dele ele fala o seguinte, que em 2022, quando começou o conflito da Rússia e a Ucrânia, teve um analista que falou que todas as previsões só duravam 3 minutos. Passou 3 minutos, o mundo já está diferente. Ele falou agora com Trump, não é mais 3, agora 2 minutos e nenhuma previsão vale mais. Aí ele vai comentando sobre isso, o que aconteceu, vai fazendo alguns relatos, algumas análises sobre petismo e bolsonarismo, para lá para as tantas falar da Venezuela e depois chegar na questão da Argentina. Por último, mas não menos relevante, temos o quadro geral no subcontinente para além do imbróglio da Venezuela. O argentino Javier Milei venceu a eleição no domingo e o presidente americano teve participação decisiva ao condicionar a ajuda financeira dos Estados Unidos ao triunfo do aliado libertário nas urnas. O objetivo principal do Trump na América Latina é derrotar a esquerda em todos os países do que julga ser o quintal americano. Mas, segundo Valdemar, Trump não tem nenhum problema com o executivo. Não tem problema com Lula. Só com o judiciário. A vitória de Milei talvez o leve a refletir sobre se vale mesmo a pena privilegiar os negócios, facilitando as coisas para Lula, em detrimento da geopolítica como campo de batalha ideológica. Será que vale? Será que vale? Não sei o que, e vida que segue. Aí, junte isso, o próprio Mário Sabino falando, o Trump tem interesse na América Latina. Com isso daqui, fala do próprio Trump. Aspas para Donald Trump. Aspas. Fala dele. Estamos mantendo o compromisso com vários países da América do Sul. Temos um foco muito forte na América do Sul. Então, sim, eu acho que Trump tem uma preocupação com a América do Sul. E eu acho que o Valdemar está errado quando diz que o problema do Trump é só com o executivo. Não acho que é bem assim. Não acho mesmo. Então, temos uma situação. Aí fica a pergunta, é o bem si. Não vou cravar, só botar uma hipótese maluca, que é o seguinte, às vezes o Trump chegou lá empolgado, aí viu, rapaz, botei ali, né, a gente emprestou dinheiro para a Argentina, que vão ter que pagar, né, a gente ainda vai ganhar um truco com isso. Com esse apoiozinho que a gente deu, poxa, olha aí. A gente conseguiu ampliar a base do Milei vai conseguir, sabe, continuar aí o seu trabalho, talvez chegue até mais forte nas próximas eleições, siga aí trazendo a Argentina para a direita. A gente conseguiu não sei se diretamente por culpa do Trump, não, mas a direita levou na Bolívia, a direita tá para levar no Chile, é a previsão que está aí na mesa também, já levou em outros países, tá indo